Vamos lá, nossa aula de número 6 do nosso curso de Introdução ao R e Estatística Básica, nossa aula de regressão logística. Se você não acompanhou os outros vídeos, não tem problema, eles estão todos aqui no nosso canal. E se você quiser o conteúdo complementar dessa aula, basta acessar o nosso site, anovabr.com. Vamos ao que importa, não é? A nossa agenda do dia. Eu vou falar sobre regressão logística e vou utilizar o R para dar alguns exemplos. É muito importante, antes de falar sobre regressão logística, falar sobre as diferenças entre a regressão linear e a regressão logística. Primeiro é a relação. Eu não vou falar sobre linear ou não linear, mas imagina que você tem uma regressão linear e você trace um gráfico de dispersão em que você apresente a variável dependente e a variável independente, e você tem aí uma nuvem de pontos nesse seu gráfico de dispersão. Numa regressão linear, você vai traçar uma reta que tente alcançar ou tocar a maior parte desses pontos. Enquanto na regressão logística, essa reta não vai ficar bem ajustada, você vai traçar uma espécie de curva em S, tem uma relação do tipo curva em S. A segunda diferença é relacionada à variável dependente. Na regressão linear, a variável dependente é uma variável contínua, portanto incontável, ela pode assumir quaisquer valores, enquanto na regressão logística é uma variável categórica, ela tem um conjunto limitado de possibilidades. A interpretação da regressão linear é bastante direta, o y previsto, o y chapéu, é igual ao beta0 mais o beta1x1, beta2x2 mais um determinado erro. Enquanto na regressão logística a gente transforma esse y numa espécie de y estrela, e esse y estrela vai ser igual ao log de p sobre 1 menos p. Essa variável dependente também é chamada de logit. Bom, vamos lá, não é? Qual é a relação entre probabilidade e logit, tendo em vista que a nossa variável dependente numa regressão logística, por definição, é em logit, nessa escala logit. A primeira consideração é que a probabilidade ela vai de 0 a 1. Não existe uma probabilidade negativa, tampouco uma probabilidade maior do que 1. Enquanto o espaço logit vai de menos infinito até mais infinito, e quase sempre a gente apresenta ou de menos 6 até 6 ou de menos 5 a 5, como a gente está vendo aqui. A relação entre probabilidade e logit está estampada aqui nesse gráfico, e o que eu quero que você leve desse slide é que, de fato, quando o logit é igual a 0, a probabilidade é de 50%. Dito de outra forma, se o logit for maior do que 0, a probabilidade é maior do que 50%. E se o logit for menor do que 0, a probabilidade de um determinado evento, por exemplo, é menor do que 50%. É isso que eu gostaria que você levasse desse slide. Bom, vamos entender essa equação parte a parte, ou peça a peça. O lado esquerdo da equação é diferente de um modelo de regressão linear, enquanto o lado direito é exatamente igual. Nesse lado esquerdo nós temos o log de p sobre 1 menos p. Como eu falei, esse é o logit. Coisa importante, numa regressão linear a gente coloca um erro atrelado. Então a gente iria anexar um mais o i, ou EI, ou εi. Enquanto na regressão logística a gente coloca o erro tudo junto. Esse erro não é considerado à parte. Para a gente resolver essa parte da equação e transformar o logit em probabilidade, que eventualmente é o que a gente quer, eu vou transformar o lado direito agora e vou tirar o log do lado esquerdo e jogar para o lado direito, transformando em exponencial. Então, p sobre 1 menos p é igual ao exponencial de a mais bx. Para eu tirar essa fração, eu tenho que jogá-la para o lado direito. Então, agora, p é igual ao exponencial de a mais bx sobre 1 mais exponencial de a mais bx, que é a mesma coisa do que eu falar p igual a 1 sobre 1 mais exponencial de menos a mais bx. Coisas importantes. A parte superior dessa equação, o numerador, garante que vai ser um número positivo. E a parte inferior, o nosso denominador nessa fração, garante que esse número vai ser menor do que 1 e assintoticamente vai tocar o valor de 1 na probabilidade, que são as características principais de uma distribuição de probabilidade, né? Você tem que ter um número positivo menor ou igual a 1. Uma outra coisa importante é que a gente começou com o logit, e nessa escala de logit o a mais bx é linear nessa escala, e agora a gente está numa escala de probabilidade, ou num resultado probabilístico, que eventualmente é o que o pesquisador quer encontrar quando ele faz um modelo de regressão logística. Bom, seguindo, eu criei aqui no R alguns dados simulados. Esse material é um material complementar que está no nosso site. Imagine que você queira verificar a relação funcional entre acidente e álcool.
A ideia de acidente é medida justamente numa escala. Ou a pessoa teve algum acidente no seu carro, causou um acidente, por exemplo, sofreu um acidente, ou não. E álcool é medido como a gente mede álcool no dia a dia, que é em decigrama de álcool por litro de sangue. Bom, são dados simulados, você está vendo aqui, e de cara a gente consegue verificar que quando o decigrama de álcool por litro no sangue é pequeno, a probabilidade de acidente é uma probabilidade baixa. E com mais o decigrama de álcool por litro no sangue aumenta, maior também parece ser a probabilidade da pessoa cometer algum acidente. Nós estamos diante de uma situação em que a nossa variável dependente ela é categórica, portanto, a gente vai modelar um modelo de regressão logística. Mas coisas importantes para a gente notar, não é? Bom, imagine que eu tentasse traçar uma reta. Em vez de eu traçar aquela curva, eu traçasse uma reta. Nós iríamos ver que em alguns momentos, quando nós fôssemos prever o nosso y chapéu, porque eu estou tentando trabalhar isso de uma maneira linear, com uma regressão linear, esse valor seria ou negativo ou maior do que 1. E a gente está vendo que claramente está mal ajustada essa reta. A próxima opção, que ficou muito mais ajustada, é traçar uma curva. Essa relação curvilínea, ela se ajustou muito melhor aos dados. Lembrando que agora nós temos a nossa variável dependente, o log de p sobre 1 menos p. E o que a gente quer mesmo é saber sobre p. E para que a gente consiga chegar lá, a gente tem que transformar as nossas variáveis independentes. No caso, uma única variável independente, que é a questão do álcool, o decigrama de álcool por litro de sangue. Bom, tendo em vista que esses dados são simulados, agora eu vou mostrar peça por peça, ou parte por parte, os resultados. Primeira lição. No R, em vez de a gente utilizar a função LM, como eu mostrei na nossa aula sobre regressão linear, nós vamos utilizar a função GLM. O segundo ponto, nós vamos indicar para o R que nós estamos diante de uma família binomial. E no próximo comando eu vou mostrar que a gente vai ter uma ligação, que vai ser justamente a ligação logit. Então essa é a primeira questão. Nós utilizamos a função GLM e nós pedimos para o R chamar a família binomial. Nós informamos para o R que a nossa VD está na binomial. Beleza. Lembrando, a variável dependente aqui nesse caso é acidentes, que não está em probabilidade, está em logit, log de p sobre 1 menos p. O intercepto é a mesma coisa que o intercepto de uma regressão linear. O intercepto é o valor quando x é igual a zero. O primeiro beta, esse 1.32, é a inclinação ou slope, e ele vai ser plugado na nossa variável independente, no caso, o álcool. Vamos entender isso a partir de probabilidade. O que a gente quer, na maior parte das vezes, não é falar num espaço, numa escala logit, mas sim numa escala relacionada à probabilidade, de 0 a 1. Para que a gente transforme esse logit em probabilidade, basta a gente transformar o lado direito da equação. Agora, P vai ser igual a 1 sobre 1 mais exponencial de menos. Repara só, esse é o intercepto, 7,4, mais 1,32, esse é o meu coeficiente plugado no álcool. Vamos entender o que é esse intercepto, não é? Como eu falei ainda há pouquinho, é exatamente o mesmo entendimento do intercepto de um modelo de regressão linear. Quando a minha variável, quando o x é igual a zero, qual é o valor esperado para y? O valor esperado para y em logit é de menos 7,398. Ok, beleza. E o que é esse slope? O que é essa inclinação? Bom, eu simulei aqui no R dados. Eu pedi para o R fazer uma subtração entre uma pessoa que teria 6 decigrama de álcool por litro de sangue, subtraído de uma pessoa que teria 5 decigrama de álcool por litro no sangue. O valor dessa subtração é exatamente a mesma coisa que a inclinação ou slope. Ou seja, esse lado direito da equação é a mesma coisa que nós já estamos habituados no nosso modelo de regressão linear. Seguindo o entendimento, a gente vai interpretar esse slope da seguinte forma. Para cada incremento em álcool, a chance em log odds ou em logit de acidente aumenta em 1,32. Lembrando, é a chance em logit, a chance em log odds. Uma coisa importante, nem todos os autores utilizam o termo logit,
tá bom? Mas eu vou assumir esse termo aqui como meu termo para falar da variável dependente de uma regressão logística. Uma outra forma que você tem para interpretar esse resultado é, de fato, pegando esse valor estimado e colocando um exponencial. Quando você fizer isso, você vai ter um odds ratio. Se você não lembra o que é odds ratio, na nossa segunda aula, o conteúdo foi relacionado a medidas de associação, medidas categóricas, e ali eu falo sobre odds ratio. Mas a interpretação seria justamente que as chances de ter acidente é de 3,7 maior, ou seja, pegando esse valor estimado e colocando exponencial, o odds ratio vai ser de 3,7. Ou a gente vai transformar isso em probabilidade, não é? Ou seja, aplicando a fórmula. Agora, uma coisa muito importante, que essa interpretação que eu estou dando é isolada dos valores, é uma interpretação geral. Para que a gente tenha a interpretação colada nos valores, eu preparei um outro slide. Então, de fato, eu tenho o mesmo sumário que nós tínhamos ainda há pouco aqui no nosso slide, e agora, além desse sumário, eu tenho a equação. Então, lembrando, log de P sobre 1 menos P é igual a menos 7,4, esse é o intercepto, mais 1,32, essa é a inclinação, o slope, multiplicado pela quantidade de álcool, no caso, o decigrama de álcool por litro de sangue. Eu fiz justamente um teste de hipótese para verificar se esse meu modelo de regressão logística, ele era superior, entre aspas, ao modelo apenas com, entre aspas, também a média, um modelo nulo. E esse modelo é um modelo significativo. A gente está vendo com esse retângulo vermelho o valor de P. Bom, vamos entender isso, né? Vamos simular os dados de uma pessoa que tenha 4 decigramas de álcool por litro de sangue. Qual seria o valor, a probabilidade dessa pessoa em ter acidente? Lembrando, a probabilidade vai de 0 até 1, não é? Então, o que eu fiz? Eu pluguei o valor de 4 ao slope, a inclinação. Vamos passo a passo. Eu quero ir lento nesse slide para que eu possa acelerar nos slides seguintes. Então, a probabilidade vai ser igual a 1 sobre 1 mais o exponencial de menos 7,4 é um intercepto, mais 4 vezes 1,32. 4 porque é a quantidade que eu estou simulando, imagina uma pessoa com 4 decigramas de álcool por litro de sangue, e 1,32 é o valor da inclinação. Uma coisa que talvez se pergunte é de onde eu estou tirando esses números, né? 1, 2, 3, 4, eu estou inventando. É exatamente isso, eu estou inventando a quantidade de decigrama de álcool por litro de sangue. Ok, essa probabilidade vai ser igual a de aproximadamente 10%. Nós começamos com o lado esquerdo da nossa equação em logit, e nós transformamos esse logit em probabilidade. Vamos plotar isso, não é? Eu plotei a diferença entre uma pessoa que teria bebido 4 decigramas de álcool por litro de sangue, de uma pessoa que teria feito uso de 13. E o espaço está aqui desse lado esquerdo. Eu fiz a mesma coisa para uma pessoa que teria 8 e uma pessoa que teria 9. O espaço está aqui do lado direito em vermelho. E fiz exatamente a mesma coisa para uma pessoa entre 5 e 6. Ou seja, eu tenho 3 distâncias, entre 3 e 4, entre 5 e 6 e entre 8 e 9. Uma coisa importante que também justifica o emprego da regressão logística é que, se você reparar, a área de cada uma dessas diferenças ela é diferente. Temos muitas formas de interpretar isso e explicar isso, e muitas regras também para explicar, desde regras mais simples, como divide por 4, até regras mais sofisticadas. O que eu quero que você leve daqui é que a regressão logística, uma das formas também de nós justificarmos, é que essa curva, de um determinado momento para o outro, ela cresce de uma maneira quase que exponencial. Estou falando quase que nem sempre é assim. Mas o que você tem que levar dessa aula é que no nosso espaço, em relação à regressão logística, essa curva vai crescer em algum momento de uma maneira bastante abrupta. Ok, vamos lá, vamos pensar na acurácia do nosso modelo. Eventualmente, o que a gente quer fazer é um modelo, e a gente vai fazer esse modelo para algumas utilidades. Uma utilidade é justamente a inferência,
que não é bem a mesma coisa que previsão. Se você tiver uma previsão, nem sempre você vai ter o que você quer, e se você tiver uma inferência, nem sempre você vai conseguir fazer uma previsão. Essa associação nem sempre é tão direta. O que eu quero mostrar para vocês é a relação da acurácia do nosso modelo. O que seria essa questão da acurácia, né? Vamos imaginar que eu tenha em base de dados pessoas que tenham cometido acidente de trânsito e eu numerei essas pessoas com valor de 1, lembrando, isso é nominal. E se tem 1, a pessoa teve um acidente de trânsito, se tem 0, a pessoa não teve. E meu modelo, ele previu essa pessoa com acidente ou sem acidente também utilizando o valor 1 ou 0. A acurácia é justamente definida quando existe o evento na realidade e meu modelo alcança esse evento, ou seja, meu modelo fala que esse evento existe. Da mesma forma que a acurácia ela é também definida quando não existe o evento na realidade e de fato o modelo falou que não havia na realidade esse evento. Então repare que as duas primeiras linhas são linhas em que meu modelo acertou e portanto meu modelo teve bastante acurácia nessas duas primeiras linhas. Na primeira, houve um acidente e meu modelo falou que tem um acidente, que teria um acidente. Enquanto na segunda não houve um acidente e meu modelo corretamente falou que não havia um acidente. A média da acurácia é justamente uma das medidas que a gente vai utilizar para falar sobre a qualidade dos nossos modelos. Eu quero falar de algumas aplicações de uma maneira mais geral. Nessa tabelinha que nós vamos ver agora, a gente pode embarcar em muitos caminhos. A gente pode embarcar num caminho de psicometria, que é um caminho que particularmente eu gosto. A gente pode embarcar num caminho relacionado à epidemiologia, que também é um caminho que eu gosto bastante. A gente pode embarcar num caminho relacionado à análise de dados funcionais, que é um caminho que eu atuo pouco, mas também é bastante interessante. Ou seja, é uma tabela geral sobre aplicações de modelos de regressão logística. Bom, vamos lá. Nós temos do lado esquerdo o modelo e na parte de cima a realidade, ou seja, as linhas vão ser os resultados possíveis do meu modelo, as colunas é o estado das coisas, é o estado da realidade. Lembrando que não há bem uma convenção para apresentar essa relação entre o resultado de um modelo e os resultados reais. Às vezes os autores divergem em relação à apresentação, eles modificam linha por coluna. E essa é uma tabela que você já viu, se você estudou comigo nas outras aulas, você já me viu apresentando uma tabela similar a essa tabela. Bom, nada mais simples do que uma tabela 2x2, não é? Na realidade, pode ter tido o acidente ou não ter tido o acidente, e meu modelo pode falar que houve um acidente ou não houve um acidente. E a gente costuma colocar as letras para cada uma dessas células. A letra A é justamente quando, na realidade, houve um acidente e meu modelo falou que havia um acidente. Se você já estudou comigo algumas outras aulas, você sabe que isso às vezes é chamado de verdadeiro positivo quando em outras disciplinas. Beleza. A letra B ela é empregada justamente quando não houve um acidente na realidade e meu modelo falou que houve um acidente na realidade, ou seja, meu modelo não está muito legal. A letra C, ela é empregada quando, na realidade, houve um acidente e meu modelo falou que não havia um acidente, ou seja, meu modelo, de novo, não acertou, meu modelo cometeu um equívoco, que a gente vai chamar em algumas áreas de falso negativo. E, finalmente, a letra D, ela é empregada quando, na realidade, não houve um acidente e meu modelo concluiu corretamente, falando que não houve um acidente. O que você tem que levar dessa aula é que existem duas possibilidades muito diferentes. Uma possibilidade é meu modelo acertou, e existem duas situações onde meu modelo vai acertar. A situação A, onde há um acidente, o modelo falou que há um acidente, e a situação D, onde não há um acidente, meu modelo falou que não há um acidente. E há duas situações que meu modelo vai errar, ou seja, a segunda possibilidade é que meu modelo cometa um equívoco. Meu modelo vai cometer um equívoco na situação B, quando não houve um acidente, meu modelo falou que tem um acidente, um falso positivo. E na situação C, em que houve um acidente, meu modelo falou que não houve um acidente, um falso negativo. Beleza, quais são métricas normalmente associadas a tabelas 2x2? E essas métricas são mais relacionadas à epidemiologia e também aplicadas à psicometria. Lembrando que existem muitas métricas, mas eu vou colocar algumas principais para que eu consiga me sentir transmitindo para você
um conhecimento suplementar muito calcado em modelos de regressão logística. O primeiro é a ideia de sensibilidade. Repara só, a sensibilidade nada mais é do que a equação de A sobre A mais C. O que é A? É haver um acidente na realidade e meu modelo falar que houve um acidente. É um verdadeiro positivo. E o que é o A mais C? É o total de acidentes que tem na realidade. Isso é chamado de sensibilidade. A especificidade também é uma métrica em que você vai considerar uma razão. Só que no caso é a razão de quando não houve acidente na realidade e meu modelo concluiu que não houve acidente, é o D, sobre o total de não acidentes na realidade, no caso D mais B. Importante, em epidemiologia e também em psicometria, a sensibilidade ela é vista como a capacidade que o instrumento tem em gerar um resultado positivo quando, de fato, aquele resultado é positivo. E a especificidade é a capacidade que meu modelo tem em corretamente gerar um resultado negativo quando aquele resultado é, de fato, negativo. E existe um trade-off entre sensibilidade e especificidade. Você não vai conseguir ter uma sensibilidade de 100%, mas especificidade de 100% também. A gente iria embarcar nessa viagem se nós fôssemos no universo da epidemiologia e depois construíssemos uma curva chamada de curva ROC. Bom, seguindo aqui a nossa tabelinha 2x2, uma outra medida de bastante utilidade é a acurácia do nosso modelo. A acurácia do nosso modelo é de fato uma equação em que eu vou considerar todos os acertos que meu modelo teve, o A mais o D, o A o verdadeiro positivo e o D o verdadeiro negativo, sobre o total. Uma outra medida de interesse, bastante interesse também em epidemiologia e psicometria, é o valor preditivo positivo. É o A mais o A sobre o A mais B. O A é justamente o verdadeiro positivo, A mais B são todas aquelas pessoas que meu modelo julgou como positivo. E o valor preditivo negativo? No valor preditivo negativo é justamente o contrário, é o D, que é o verdadeiro negativo, não é? A pessoa não, na realidade não tem um acidente, meu modelo falou que não havia um acidente, sobre todos aqueles que meu modelo falou que havia um não acidente. Beleza, tirando isso e fazendo uma revisão, uma coisa importante, essa tabelinha 2x2 que eu estou utilizando a partir de um modelo, uma realidade, acidente, não acidente, no modelo e acidente, não acidente na realidade, é muito utilizado também em curva de detecção de sinal em psicofísica e uma tabelinha clássica 2x2 sobre erro do tipo 1 e erro do tipo 2. Isso tudo se aplica tanto à psicofísica quanto uma tabelinha de erros em inferência estatística. Bom, seguindo a nossa aula, vamos para os dados da nossa pesquisa, não é? O que eu fiz na nossa base de dados? Nós vamos ver isso já no R. Primeira coisa, depois de ter chamado a Tidyverse, o pacote Tidyverse, eu tenho dados Brasil, que é o dados que nós estamos trabalhando. Eu vou fazer uma transformação dessa base. Então, eu vou aproveitar essa base, utilizar o nosso operador pipe, e vou ter o verbo mutate. Esse verbo justamente vai criar uma nova variável. Que variável é essa? Eu vou chamar de BSQ risco. Se você está acompanhando essas aulas, você sabe que BSQ é aquela escala que visa medir possíveis alterações que a pessoa tem da sua imagem corporal. O BSQ risco vai ter uma função de if-else, se então. Se o valor do BSQ soma for maior do que 80, a pessoa vai ganhar o valor 1 ao lado. Se a pessoa tiver um valor menor do que esse, vai ganhar o valor 0. Por que 80? Porque na literatura esse valor é o valor de convenção para essa escala. Pessoas com score acima desse valor são consideradas pessoas em risco de vir a ter algum tipo de transtorno relacionado à sua percepção da imagem corporal. O próximo passo é plotar. Coisa importante, sempre que você tiver uma base de dados, visualize a relação entre as variáveis, ou seja, modele seus dados, mas visualize as variáveis. Isso é muito importante. Eu vou chamar o ggplot, dados Brasil. A minha função estética vai ter o x e o y. No caso, o x é o it soma e o y é o BSQ risco, ou seja, eu estou verificando a relação funcional entre o valor da escala it e o BSQ risco. Mas, diferente de toda a família Tidyverse, o ggplot utiliza o operador mais. GeomePoint, ou seja, eu vou pedir para ele colocar pontos para mim
para os resultados. Eu vou ter uma nuvem de pontos. E vou pedir que ele trace uma reta. Só que nesse caso a reta não vai ser bem uma reta, vai ser uma curva. Repara só que o método é o método GLM e agora a família que eu estou pedindo é a família binomial. Eu vou pedir que ele também coloque o erro padrão. Ok. O próximo passo é agora sim colocar a função GLM. E seguindo aqui as instruções, eu vou criar um novo objeto chamado logit_bsq. Lembra, eu poderia colocar qualquer que fosse o nome que eu quisesse nesse meu novo objeto. Eu coloquei logit_bsq por uma questão de preferência. GLM, então eu já estou falando para o R que eu vou trabalhar com os modelos da família linear generalizada. E esse GLM vai ter o BSQ risco, a variável que nós acabamos de criar, que é uma variável do tipo binária, 0, a pessoa não está numa condição de risco, 1, a pessoa está numa condição de risco, e a variável independente é o it soma. O que a gente está modelando aqui é justamente a relação entre a alimentação que a pessoa tem, a escala de alimentação, com ela estar ou não estar em risco em relação à sua imagem corporal. Beleza. Seguindo, eu vou pedir a família binomial e eu fiz questão de colocar nesse código algumas operações a mais. Você não precisava colocar esse parênteses logit, mas eu coloquei para você justamente ver aquilo que eu falei logo no início da nossa aula. Tem uma função de ligação, que é a função logit. E beleza, dos dados Brasil. Então, logo eu faça isso, eu vou pedir um sumário desse meu modelo, eu vou pedir uma nova desse meu modelo, para verificar se esse meu modelo é melhor ou não do que melhor, entre aspas, do que o modelo apenas com a média, e essa é uma distribuição que vai seguir um aqui quadrado. E, finalmente, eu vou pedir os coeficientes desse meu modelo, mas eu vou pedir que eles sejam colocados em exponencial, para que eu consiga, de fato, ter uma interpretação em odds ratio. É importante que você entenda que uma coisa é a estimativa do modelo de regressão, outra coisa é o exponencial dessa estimativa, que vai ser o odds ratio, e uma coisa diferente é a probabilidade que você pode derivar dessa relação funcional. Seguindo, eu vou pedir o que a gente chama de pseudo-R², que vai ser 1 menos a razão dos desvios do meu modelo contra o modelo nulo. É importante mencionar que existem diversas recomendações para pseudos R². Eu vou nessa recomendação, mas essa não é a única. Depois que eu fizer isso, eu vou voltar para o dplyr e eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar a minha base de dados e vou fazer uma transformação nessa base de dados. Eu vou colocar o nosso operador pipe, eu vou utilizar o verbo mutate do dplyr, eu vou criar uma variável chamada bsq, risco, previsto. E esse valor vai ser justamente um valor imputado pelos valores previstos pelo meu modelo. Eu vou utilizar uma função de base do R chamado predict, ou seja, essa variável será imputada com os valores entre 0 e 1 que meu modelo conseguir prever. Eu poderia fazer ainda nessa equação a modificação entre esses valores que compreendem 0 e 1 em valores ou 0 ou 1. Mas para que fique um pouco mais extensivo, eu vou novamente pedir a minha base de dados e transformá-la. Vou utilizar o operador pipe, novamente o verbo mutate, e essa variável bsq, risco previsto, ela vai ser alterada. E vai ser alterada da seguinte forma, vou colocar um if-else. Se o valor do bsq, risco previsto, for maior do que 0,5, vai ser igual a 1. E se o valor for menor do que 0,5 ou igual, vai ser igual a 0. Ou seja, eu estou aproveitando essa variável que eu acabei de criar e estou transformando os valores dela com 0 ou 1. Próximo passo, eu vou plotar essa relação. Novamente, visualize os seus resultados. ggplot dados Brasil, você vai reparar que agora não tem nenhuma indicação para o ggplot do meu objeto estético. Veja só o que eu vou fazer. Novamente, no ggplot nós temos o operador mais. A primeira coisa que eu vou fazer é pedir uma nuvem de pontos. Essa nuvem de pontos, aí sim eu vou colocar o operador, a informação estética aqui dentro desse meu formato gráfico. A minha variável x vai ser o it soma. Só que a minha variável y
vai ser o BSQ risco. Ele vai criar uma nuvem de pontos em que o x é o y soma e o y é o BSQ risco. Essa nuvem de pontos vai ter uma denominação em relação à cor, você vai ver que eu estou chamando de realidade, e você vai entender graficamente, e tem uma recomendação em relação ao tamanho. O tamanho 4 é um tamanho grandinho. O próximo passo que eu vou fazer é uma outra nuvem de pontos em que eu vou continuar com a minha variável x com y soma. Eu poderia nem especificar a minha variável x nessa minha segunda nuvem de pontos. Eu fiz isso de propósito, para que a gente pudesse visualizar que eu estou mantendo a minha variável x. Mas agora eu tenho uma espécie de y'. Meu novo eixo de y, meu novo eixo vertical, é o BSQ risco previsto. Ou seja, eu vou ter no mesmo gráfico duas nuvens de pontos. Uma nuvem de pontos é relacionada ao BSQ risco, a realidade. Uma outra nuvem de pontos é o BSQ risco previsto, que foi o valor previsto pelo meu modelo. Eu vou dar novamente uma recomendação em relação à cor, vai se chamar modelo, ele vai colorir com uma outra cor, e eu não vou dar nenhuma recomendação em relação ao tamanho. Uma coisa importante é para que isso fique inteligível, eu vou colocar que o guia da legenda vai se chamar comparação, ou seja, eu vou visualizar essa relação de uma maneira mais simples. Sempre visualize os seus resultados. Bom, seguindo, não é? Eu vou pedir que ele divida esse espaço gráfico em dois gráficos, considerando a variável BSQ risco uma variável indexadora desses dois gráficos. Eu vou fazer isso, depois eu não vou fazer isso, para que você consiga visualizar a diferença. Bom, ok, agora é hora do nosso laboratório. Espero que você abra aí o R e faça acesso dos nossos arquivos de aula. Estou aqui com o R aberto. A primeira coisa que eu vou fazer é pedir para o R carregar o pacote que nós estamos utilizando, o Tidyverse. A segunda coisa é aquilo que eu mostrei para vocês nos slides. Eu vou criar um ponto de corte, que é o valor 80, e vou criar uma variável, chamada BSQ risco. Essa variável, se o valor do BSQ soma for superior a 80, vai ter o valor 1 ao lado. Se for inferior, vai ter o valor 0 ao lado, ou seja, estou transformando em binário. E aqui eu coloquei formato numérico, porque justamente se eu colocasse essa expressão aqui, dessa maneira, ele iria entender que essa minha variável é do tipo fator. Beleza, e agora eu vou plotar isso, repara só, vou pedir o ggplot do dados Brasil, minha variável x vai ser o y soma, a minha variável y é o BSQ risco, o que eu estou modelando é a relação entre a escala de alimentação e a pessoa estar ou não estar em risco. Repara só, quando eu clicar aqui em executar em run, ele vai plotar para mim, e eu tenho aqui esse resultado. Aqui nós temos os valores de soma, e repara que valores baixos, normalmente a probabilidade de risco é menor, e valores altos, a probabilidade de risco é maior. Nós temos uma área aqui de overlap muito grande, né? Existem pessoas com valor baixo nessa escala aqui de soma que estão em risco no BSQ, mas aqui no fim isso não é verdadeiro. Pessoas com valores muito elevados nessa escala aí de soma apresentam maior probabilidade de terem um valor 1 em relação ao risco. É uma relação clássica em psicologia em relação a transtornos associados à alimentação e transtornos relacionados com a imagem ou percepção que a pessoa tem do próprio corpo. E ninguém sabe bem quem vem antes, não é? A pessoa ela tem uma alteração em relação à sua alimentação e depois começa a se perceber um pouco distinta, ou a pessoa se percebe um pouco distinta e por isso ela se alimenta de uma maneira um pouco diferente. Bom, beleza, não é? Vamos seguir para o nosso modelo. Como eu mostrei aqui no slide, eu vou criar um modelo chamado Logit BSQ, que vai ser o GLM, família linear generalizada, do BSQ risco em função do it soma, família binomial função de ligação Logit, dados Brasil. Eu vou pedir um sumário, o R já criou, eu vou pedir um sumário do nosso modelo. Lembrando a interpretação dos nossos modelos, não é? Primeiro, aqui o GLM, a gente está vendo claro que é o GLM. O intercepto, ele vai falar sobre o valor esperado numa regressão linear, seria o valor esperado de y quando x é igual a zero. Numa regressão logística, lembra que não é bem o valor esperado de y, mas sim o log de p sobre 1 menos p. Quando o it soma é igual a zero, esse daqui é o valor do log, parênteses, p sobre 1 menos p. A gente não tem na nossa base de dados
um participante que tenha o valor do it igual a zero, porque essa escala não permite esse tipo de resultado. Você fala, poxa, e aí, o que eu faço? Não faz nada, é importante que o intercepto seja mantido. Em raríssimas ocasiões você vai pedir um modelo sem intercepto, porque justamente o intercepto ajusta esse modelo. E agora sim, o it soma. Repara aqui que essa estimativa ela não é do que nós estamos habituados em falar em regressão do y chapéu, mas sim o log de p sobre 1 menos p, mais 0,16 mais o quê? Log de p sobre 1 menos p. Ou seja, essa é uma relação diferente. A gente vai entender essa relação de uma maneira diferente da maneira pela qual nós interpretamos no modelo de regressão linear. Esse daqui é o nosso ajuste do modelo, é uma ANOVA, em que eu tenho aqui o modelo e tenho o Q quadrado, segue uma distribuição Q quadrado, nosso modelo é superior ao modelo com apenas a média. E aquilo que eu mostrei nos slides, né? Eu estou transformando o valor da estimativa em odds ratio. Odds ratio tem uma relação mais fácil da gente entender, que justamente vai falar sobre chance. Isso daqui é em razão de chances, ou seja, a interpretação ela é mais fácil do que a interpretação em log de p sobre 1 menos p. Aqui é chance. Quão maior é a chance da pessoa com pontos nessa escala it soma. Beleza. O r quadrado, aquele pseudo r quadrado, nosso modelo r quadrado é 0,25. Tem muitas recomendações para pseudos r quadrados em relação a modelos de regressão logística. Uma delas é essa. E agora sim, olha só, dados Brasil, vou pegar novamente essa minha base de dados, vou criar uma nova variável chamada risco previsto, que vai ser os valores previstos. Olha só o que eu vou fazer. Primeiro eu vou colocar esses valores previstos aqui para que você consiga acompanhar o que é isso. Se eu rodar apenas isso, repara como vai ficar aqui o meu console. Esses aqui são os valores previstos pelo meu modelo. Então, participante 1, esse daqui é o valor previsto desse modelo, participante 2 é a mesma coisa. Beleza, vou manter aqui dentro. Ele criou no meu modelo uma nova coluninha e nessa coluna, ou nova variável, você tem os valores previstos, os valores que nós acabamos de ver aqui. O que nos interessa são valores 0 ou 1. Portanto, se o valor for superior a 0,5, por exemplo, esse participante aqui, eu vou atribuir o valor de 1. E se o valor for menor do que 0,5, por exemplo, esse participante aqui, eu vou atribuir o valor de 0. Ou seja, eu estou fazendo uma comparação entre os dados que eu tenho na minha base de dados e o meu modelo, não é? Então, beleza. Repara aqui a função, o verbo mutate e o if else. Ok, cria uma nova variável. Se eu olhar aqui, você vai reparar. A minha última variável agora é esse risco previsto. E beleza. Eu vou plotar isso. Eu vou plotar o modelo contra o valor previsto. Repara só, o ggplot é aquilo que eu falei para vocês no slide ainda há pouquinho. Uma nuvem de pontos em que a variável y, a minha variável, o meu eixo vertical, são os resultados que estavam na minha base de dados. Uma outra variável y, em que meu eixo vertical vai ser associado ao meu modelo, eu vou chamar essa legenda de comparação e vou pedir que ele coloque aqui essas variáveis separadas. Separa só o que vai fazer. Tararam. Coisa importante, eu estou separando pelo BSQ risco. Então aqui eu tenho as pessoas que tiveram 0 no BSQ risco e aqui as pessoas que tiveram 1 no BSQ risco. Evidentemente, eu só posso ter os valores do BSQ risco aqui como 0, porque aqui, essa janelinha aqui, essa parte gráfica, é somente aquelas pessoas que tiveram BSQ 0. Portanto, esse valor aqui em azul é a realidade, né, o que já estava na minha base de dados, ele necessariamente tem que ficar aqui embaixo. Da mesma forma, desse lado aqui direito, essa parte gráfica tem somente aquelas pessoas que no BSQ risco tiveram 1, ou seja, na realidade elas tiveram 1. Em outras palavras, esse meu valor aqui ele sempre tem que estar aqui em cima. Ou seja, olha só o mouse, na realidade, quando o BSQ é igual a 0, o valor do BSQ vai ter igual a 0. Você vai falar, poxa, que óbvio. E quando é igual a 1, vai estar igual a 1. Você fala, que óbvio. O que eu estou vendo aqui?
Na verdade, quando tem uma superposição entre os pontos, o ponto azul e o ponto vermelho estão superpostos, ou um em cima do outro, o meu modelo acertou. A pessoa ela teve o valor de 0 e meu modelo corretamente atribuiu a essa pessoa o valor de 0. Isso aqui é erro. Ou seja, essa pessoa teve na realidade um valor de 0, ou seja, a pessoa não está em risco, e meu modelo falou que está em risco. Lembra que esse erro tem um nome muito especial, não é? Pausa o vídeo e tenta lembrar que nome é esse. Repara só, quando a pessoa na realidade ela não tem determinada condição e o meu modelo fala que a pessoa tem determinada condição, isso é chamado de falso positivo. Na realidade, a pessoa não tem uma determinada condição e meu modelo falou que ela tem uma determinada condição. Isso é muito ruim, isso é um falso positivo. E aqui é a mesma coisa. Esses dados aqui que estão superpostos, esses pontos aqui que estão um atrás do outro, é onde meu modelo acertou. Essa pessoa que está em risco na realidade e meu modelo corretamente falou que essa pessoa está em risco, mas não esses dados aqui. Isso daqui é erro. Isso daqui significa que a pessoa está em risco e meu modelo falou que a pessoa não está em risco. Pausa o vídeo e tenta lembrar que fenômeno é esse. Espero que você tenha acertado. Quando a pessoa ela está em risco e meu modelo fala que ela não está em risco, isso é chamado de falso negativo. A pessoa tem uma determinada condição, mas meu modelo falou que ela não tem essa determinada condição. Uma curiosidade, normalmente o falso positivo, esse lado esquerdo aqui do nosso gráfico, em epidemiologia, não é? Ele leva a muitos exames desnecessários. Imagina, você não tem uma determinada doença, mas o tempo inteiro exames são feitos por conta de falsos positivos, não é? Então, isso daí tem um custo desnecessário, tem um estresse desnecessário. Imagina, você fez um exame, deu que você tinha alguma coisa, mas você não tem, você fica desesperado. Depende, né? Mas às vezes você fica desesperado. Agora, esse lado aqui direito, ele é muito pior nesse tipo de situação. Porque, repara só, se você tem uma determinada condição clínica, por exemplo, então você você tem determinada condição clínica, você está em risco, e o modelo fala que você não tem nada, é como se você fizesse um exame para determinada doença e o exame falasse que você não tem nada, mas você tem uma doença. Aqui você não trata, porque como o exame falou que você não tem nada, o exame falou negativo, você não trata e você morre. Aqui você trata de uma maneira desnecessária, desse ladinho aqui esquerdo. Aqui você não trata e você morre. Ou não é? Estou aqui numa situação já meio pessimista. Mas beleza, o que você quer nessa aula não é falar sobre morte e vida. É conseguir apresentar esses dois gráficos juntos. Separa só o que eu vou fazer. Para apresentar esses dois gráficos juntos, eu vou colocar aqui o jogo da velha. Recentemente, um aluno novo falou que é um hashtag. Vou colocar um jogo da velha aqui, ou seja, quando eu coloco esse jogo da velha, o R entende que tudo que vem depois não é um operador, não é uma função, não é um comando, é um comentário qualquer. E quando eu rodar novamente, olha, agora sim, nós temos esses dois resultados estampados no mesmo gráfico. Então aqui nós temos o nosso modelo acertou, aqui nós temos o nosso modelo acertou, e nós temos possíveis erros. Que erros nós podemos ter? Quando, na realidade, tem determinada situação, a pessoa está em risco, o modelo falou que não está em risco, ou quando, na realidade, a pessoa não está em risco, o nosso modelo incorretamente concluiu ao contrário disso. E agora, para que você não fique na curiosidade, muitas vezes você deseja ter uma apresentação mais legal, visualmente mais impactante dos seus resultados. E olha só, exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu tirei aqueles asteriscos, e repara só, eu vou rodar esse mesmo modelo, só que agora eu tenho algumas informações diferentes. Uma informação é relacionada a uma escala de cor manual. Se eu rodar isso, olha só, ele me apresentou isso com duas cores diferentes. Agora o meu modelo está em preto e a minha realidade está em rosa. E se eu tirar novamente essa instrução aqui dessa linha de códigos, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele não vai dividir essa janela em dois.
Posso falar que ele vai fazer uma coisa um pouco diferente, né? Eu acho que assim fica melhor. Vamos lá. Opa. Beleza, aqui nós temos esse resultado estampado no mesmo gráfico, o que fica visualmente talvez mais impactante para você mostrar num artigo, num post e por aí vai. Bom, dado isso, vamos à nossa revisão, né? Vamos lá, tópicos da revisão. Primeiro tópico, a família GLZM é uma família maior do que a GLM. GLZM utiliza esse acronismo para falar modelo linear generalizado. Dentro dos modelos lineares generalizados estão os modelos lineares gerais. A diferença da variável dependente é muito importante para você definir o seu modelo. Uma regressão linear, a variável dependente é contínua. Uma regressão logística, a variável dependente é categórica. Lembrando que são três coisas diferentes. Uma coisa é o logit, outra coisa é o odds ratio e a terceira coisa é a probabilidade. Para cada uma você vai utilizar uma equação diferente. Lembrar da ideia de função de ligação, que é o logit, não é? Isso é que dá a cara do modelo de regressão logística, e que uma coisa é um modelo que nós temos, outra coisa é a realidade. No caso, mesmo a realidade estampada nessa aula de hoje, que nós vimos no R, é uma realidade calcada já no modelo. Os modelos, quando eu falo, é que a gente vai modelar os nossos resultados a partir, muitas vezes, de alguma teoria. Mas esses modelos eles são importantes porque a gente não mede diretamente a realidade, a gente mede determinado modelo que fala sobre a realidade. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado e um grande abraço.